Olá pessoal, hoje eu estou voltando para terminar de contar algumas partes do vídeo passado, que é sobre as crônicas da minha vida. Eu terminei falando, não lembro, mas eu acho que eu estava falando sobre as pessoas que me ajudaram e as pessoas que me abandonaram, né? E que Deus tinha usado pessoas como anjos para me ajudar. Bom, primeiro, Deus usou meu irmão, né? Porque eu sofri um acidente e na época eu não estava trabalhando. Eu trabalhava para mim, mas não de carteira assinada, não tinha carteira assinada, e eu vendi o meu carro para comprar essa bendita moto. Eu sofri esse acidente, e quando eu sofri o acidente eu fui pedir a pessoa para vender a moto, para que me ajudasse. Essa pessoa não quis vender a moto, que ninguém fazia ele vender a moto. Então, o meu irmão tinha uma moto também, e ele vendeu a moto e me deu todo o dinheiro para fazer o tratamento. Naquela época a moto custou 3 mil reais, e ainda foi pouco, porque eram muitos exames, muitos raio-x, e era muito caro. E eu dependia de táxi para ir e vir, tinha que pagar táxi, tinha que pagar médico. Eu falei que naquela época os médicos estavam em greve, realmente eles estavam em greve, e tinha que pagar médico particular, e a luta foi muito grande. E eu dei entrada no DPVAT, e certo dia a pessoa que estava me ajudando me ligou e disse: Jennifer, vamos recorrer, porque para não demorar muito para você fazer a sua cirurgia, e nós vamos em Arapiraca. E nós fomos para Arapiraca. Um rapaz que também tinha sofrido um acidente, já tinha feito a cirurgia dele, já estava bem, e eu fui com eles. E eu entrei no carro, sentei na parte atrás, e o tempo todo calada, sempre calada, ele conversando com a menina que estava do meu lado, que estava do lado dele, que ela estava me ajudando para que o meu DPVAT saísse mais rápido. E nós fomos, falamos com o juiz, conversamos direitinho, e nós fomos almoçar, e na volta ele olhou pelo retrovisor lá do carro e disse: irmã, você está tão calada, não fala nada não? Eu vou falar o quê? Aí ele disse: por que você está tão triste? Eu disse: porque eu preciso fazer uma cirurgia urgente, outra cirurgia, e nenhum médico quer me atender. E ele olhou para mim assim: nenhum médico quer te atender? Eu fiz minha cirurgia, eu vou te ajudar. Mas antes de falar desse rapaz, na minha vida apareceu até uma trambiqueira. Ela me pediu um dinheiro, ela trabalhava num certo hospital aqui em Maceió, e me pediu um dinheiro, e que ia me ajudar a conseguir esse médico me operar. Como nós estávamos desesperados, porque a minha perna estava ficando muito fina, e eu já estava desesperada, depressiva, eu paguei a ela. E ela me enrolou, e depois pediu mais 100 reais para marcar uma consulta com esse médico, e eu fui no médico. E quando eu entrei no consultório, conversei com ele, ele olhou para minha perna, olhou para mim e disse para mim que ele não ia me operar porque eu não tinha dinheiro, e ele não ia, se eu passasse mal, eu ia ter condições de pagar uma UTI, e que eu passasse lá na secretária e pegasse o dinheiro da consulta de volta, porque ele não ia me operar. E eu saí de lá de dentro chorando. E ela comigo disse: não, eu vou dar um jeito. Que de jeito foi esse? Que ela ficou com o meu dinheiro, nunca me pagou, e esse médico não me operou. E esse rapaz disse: olha, eu vou encaminhar você para o Ministério da Saúde, você vai procurar fulano de tal,
você vai fazer uma apelação e você vai conseguir a sua cirurgia. E eu fui com a minha mãe ainda estava viva, e ela me acompanhava onde eu ia. Eu fui no Ministério da Saúde e encontrei pessoas. A primeira pessoa que eu encontrei no Ministério da Saúde, a chefe do Ministério da Saúde, era uma pessoa evangélica cristã. E também, aí, entrei na sala dela, contei a minha situação, disse: vou encaminhar você para um médico ortopedista, um dos melhores médicos que tem aqui, que eu acho que tem dentro de Maceió, que para mim ele é um dos melhores médicos, que ele atende no Hospital do Açúcar. E ele vai te atender, eu tenho certeza que ele vai te operar. Aí ela fez a apelação, encaminhou para o hospital, marcou o dia. E certo dia eu estava em casa e recebi uma ligação que a minha consulta estava marcada, e eu fui para o médico. Fui com a minha mãe. Ele estava atendendo pelo SUS com a equipe dele, e ele é um dos médicos aqui de Maceió, que ele era, na época, não sei se ainda ele está, ele era o médico que atendia, fazia os laudos do DPVAT, e foi ele que me atendeu também no laudo do DPVAT, e eu não esperava nunca que fosse esse médico que iria me atender. E ele, quando eu entrei na sala dele, bati os olhos nele, eu reconheci ele. Ele olhou para mim, olhou para minha perna bem fina. Aí mandou eu me sentar. Aí eu contei a minha situação a ele. Não falei o nome do médico para ele, mas disse que o médico tinha dito. E ele olhou para mim, olhou para minha mãe e disse: eu não sou Deus, mas aqui é a clínica de Jesus, eu vou operar e vou consertar a sua perna. A sua perna vai ficar boa, você vai voltar a andar normal e vou fazer a sua cirurgia. Ele marcou a minha cirurgia e com ele eu fiz a primeira cirurgia. Eu entrei no centro cirúrgico, eu não me lembro se foi 9 horas da manhã, foi 10. Eu fui acompanhada para o hospital com a minha irmã e o pastor da minha igreja, que na época congregava na Igreja Batista, que o pastor Jota, ele é o pastor de lá até hoje, e ele acompanhou, porque minha mãe era idosa e ela ficava nervosa, tinha problema de coração, ela sempre ficava em casa orando, clamando, chorando pela minha vida. Eu entrei cedo no centro cirúrgico e saí muito tarde. A minha irmã achava que eu já estava morta, porque eu passei muito mal mesmo. Eu não tinha dinheiro para pagar uma UTI, mas o médico que me operou me encaminhou para a UTI. E eu fiquei na UTI e a minha irmã pensava que eu estava morta, mas eu desci logo porque eu tenho alergia da anestesia, como eu já falei. E quando eu saí da UTI, que desci, eu já passei mal de novo, a minha barriga inchou muito. E eu só me lembro que eu escutava os gritos da minha irmã, pedindo para que eu voltasse, que eu acordasse, que eu não fosse embora, porque tinha minha mãe ainda que estava aqui esperando, preocupada comigo, que ela já tinha enganado a minha mãe muitas vezes pelo telefone, dizendo que estava tudo bem, que eu não podia falar, porque quando a gente se opera não pode falar, porque entra ar e a barriga incha. Mas eu estava muito mal, eu cheguei a ponto de quase morrer nessa cirurgia. Mas eu ouvia a voz dela bem alta me chamando. Mas Deus não queria que eu fosse. Mas a minha vontade era de ter ido, porque o que eu já estava passando era além das minhas forças. Mas a minha irmã disse que naquele dia apareceram 2 enfermeiros também, que era um casal, eles eram casados, o marido e a mulher, e me seguraram e colocaram a sonda. Foi quando eu melhorei, porque eu tenho que usar a sonda toda vez que faço cirurgia. Aí foi quando eu fui para a enfermaria, fiquei 3 dias lá e vim para casa. Recebi alta, o doutor Rafael me mandou vir para casa. E quando, com 8 dias, eu voltei para tirar os pontos, que ele fez o raio-x, ele olhou para mim e disse: você vai fazer outra cirurgia. Eu, de novo, doutor, de novo? Vai fazer outra cirurgia. Daqui a 6 meses você faz outra cirurgia. Vou dar um tempo, vou colocar um gesso, porque eu perdi 3 centímetros da perna,
foi na tíbia, a lesão muito grave, e eu tive que fazer, ele marcou a cirurgia para depois, para 6 meses, e eu continuei. Aí foi quando eu fui fazer fisioterapia, eu fui aprender a andar de novo, comecei a andar de moletas, aí esperei mais 6 meses para fazer a outra cirurgia. Mas era lutas em cima de lutas, tempestades em cima de tempestades, falta de dinheiro, falta de ajuda, só tinha Deus no céu, a minha família, minha mãe, que com a pensão dela que me ajudava. Tinha um senhor aqui que ele roda aqui na linha, tem um carro, e ele me levava sempre, sem pagar, sem me cobrar nada. Ele sempre dizia: eu vou levar você aonde você for, quando você receber o seu dinheiro, você me paga. Enquanto você não receber, a hora que você precisar de mim, eu estou pronta a te levar aonde você quiser, no hospital, onde você precisar de ir, eu te levo. E foi assim que Deus foi usando as pessoas pouco a pouco, e a batalha continuou. A batalha foi grande. Depois de 6 meses eu fiz outra cirurgia. Foi quando ele fez a retirada dos parafusos das placas, colocou outra. E dessa cirurgia eu já não passei muito mal, fiquei na CTI porque eu vomitei muito. Foi melhor porque já não precisava estar usando a sonda de alívio, e fiz a cirurgia e vim para casa, e entrei em uma depressão muito profunda, depressão terrível, que, como eu já falei, não queria falar com ninguém, não queria conversar com ninguém. Falando sinceramente, eu ainda tomo remédios antidepressivos, e depois, passando mais uns tempos, acho que um ano depois, eu tive que voltar para fazer outra cirurgia na mão, porque os meus dedos estavam ficando assim. Ele começou a ficar assim, estava repuxando os dedos, e ele teve que fazer uma incisão aqui nessa partezinha do meu dedo, para esses dedos soltarem, porque estava repuxando. Tanto que ele continua assim, ele não vai mais para lá. Olha, os outros estão normais, mas ele não. Ele continua assim, e esse osso aqui ele pulou. Na verdade necessita de outra cirurgia, mas eu não vou fazer. Eu vou deixar Deus agir. E a minha vida não tem sido fácil. E passou o tempo foi passando, eu ia melhorando. E comecei a ir para a igreja, comecei a ir buscar Deus, comecei aos pouquinhos. E eu não queria abrir a boca para cantar, para louvar a Deus. Como eu falei, que eu fiquei muito revoltada com Deus. Eu achava que Deus estava me punindo, mas não era punição. E eu me lembro que depois de tanta luta, de tanta batalha para que eu levantasse a minha cabeça, eu me lembro que a primeira canção que eu cantei foi a canção da pastora Ludmila, que ela fala assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás, querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, de um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão.
Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, a cura, a recompensa vem sem demora. Eu comecei a ouvir esse louvor, era o louvor dos meus dias a dias, era a canção dos meus dias a dias, que até o pastor da minha igreja disse a mim que se tornou um hino, uma oração para minha vida, para minha recuperação, mas não parou por aí não, continuou muitas lutas e no próximo vídeo eu vou continuar contando a vocês o que aconteceu mais, o que mais, as cirurgias que vieram, cirurgias que foram marcadas e não foram feitas, e cirurgias que vão ser feitas, porque eu marquei uma cirurgia e um dia antes da minha cirurgia a minha mãe se internou, e essa parte aí ainda eu vou contar, e no próximo vídeo, gente, eu vou contar para vocês como é se superar de um acidente, como é se superar de uma doença, tanto de um acidente como de uma doença difícil. Quando Deus quer que a gente viva, a gente sobrevive. Quando Ele quer levar, Ele leva, Ele prepara e leva. Mas eu tenho certeza que eu não estava preparada, por isso que o Senhor não me levou nesse acidente. E eu tenho muita coisa para contar. Aí vocês assistam, curtem o meu canal, dá o seu joinha. Vocês que tiveram história de superação, que foram curados, que foram levantados pela fé, se inscrevam aí, conte a sua história, não deixe de contar, não deixe de falar, porque Jesus é fiel, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada a Ele. E conte para o mundo que Jesus ainda cura, não precisa de dinheiro, Ele não cura, a gente não precisa pagar para Ele curar a gente não precisa dar nenhum tipo de dinheiro. Isso aí as pessoas usam o nome de Deus, dizendo que se você der isso, Deus vai curar, der aquilo, Deus vai curar. Não, Deus cura independente, é a sua fé, é a sua oração, é o seu clamor. Deus é rico, Ele é o dono do ouro e da prata, não precisa de dinheiro para isso. As pessoas estão usando o nome de Deus para dizer que venha para a igreja que Deus vai, se você der isso, Deus vai te dar. Ninguém barganha com Deus, não precisa barganhar com Deus para ser curado, para ser salvo de um acidente, para ser libertado, para levantar de uma cadeira de roda, para voltar a andar, para voltar a fazer o trabalho do Senhor, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo lamentando, mesmo ali na batalha, faltando as coisas, mas Deus providencia, Deus vai lá e diz: tu és minha serva fiel, eu vou providenciar, porque se for do jeito que está acontecendo por aí, não existe, não é verdade, não é real. Real é a fé, real é Cristo, o alvo é o céu, o alvo é Cristo. Não é nada, dinheiro não cura ninguém. Tanta gente aí com tanto dinheiro e se acabando nos hospitais sem ter a cura, sem ter o médico dizendo não tem cura, e o dinheiro não vai salvar ninguém, nem igreja, nem dinheiro, nada disso. É o Senhor Jesus que faz isso na vida da gente. Porque se você tem uma história para contar, vocês contam, clica aí, se interajam comigo, façam perguntas, façam as perguntas: como eu me recuperei, como eu voltei a andar, como as pessoas me ajudaram, como as pessoas me abandonaram, como eu estou me recuperando, me recuperei da depressão, eu fiquei dessa cura assim. Até meu sobrinho olhou para mim e disse: tia, a senhora quando estava seca parecia um esqueleto horrível, sua cara chega a estar gordinha, assim redondinha, porque eu fiquei horrível mesmo. Mas Deus é fiel, então gente, eu vou ficar
até aqui nesta parte, mas vai vir mais histórias, vai vir mais histórias de superação, história de vida, história de fé, de amor. Eu sei que eu perdi a minha fé, mas Deus me levantou porque Ele me deu uma chance. Ele dá chance ao homem, Ele me deu uma chance para me levantar e falar que Ele é fiel, e falar do amor dEle, falar verdadeiramente o que Ele é, o que Ele pode fazer, o que Ele faz dignamente, sem cobrar nada. Quando Ele quer fazer, Ele faz e ninguém pode impedir. Então eu vou voltar com mais vídeos. Curtam aí o meu canal, se inscrevam, ative aí o sininho para vocês receberem notificações, porque vai ouvir muitas coisas boas da parte do Senhor Jesus, do que Ele fez com a minha vida, Ele pode fazer na sua. E eu peço muito perdão a Deus todos os dias pelas coisas que eu falei, pelas coisas que até em suicídio eu pensei, por causa de um acidente e por causa de abandono, de pessoas que não valem a pena, que não valia a pena, que entra na vida da gente por um acaso e a gente pensa que é real, que é amor, que ama, que é aquilo, e não é real. Então o amor vem de Deus, o amor vem da família. A minha mãe era a minha força também, a minha garra, e eu sofri muito quando perdi minha mãe. Então ficam aí só nessa partezinha, ficam só na curiosidade, porque vai vir mais vídeos aí, gente. Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.